Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim comentar e fazer as mini resenhas de todos os livros que eu li no mês de abril. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu gostaria de tratar sobre um assunto muito importante, muito sério que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, que são as enchentes e os alagamentos devido às altas chuvas. E o meu estado está em estado de calamidade no momento, inclusive a capital está praticamente toda alagada, que é Porto Alegre. Então, por isso, eu gostaria de deixar aqui na descrição alguns meios dos quais vocês podem se inteirar sobre as notícias, ficarem sabendo o que está acontecendo e também como vocês podem ajudar a população gaúcha através de doações, mesmo que você não more no nosso estado. E caso você more aqui, você esteja assistindo esse vídeo e esteja passando por essa situação, eu desejo a você e sua família toda a solidariedade e que esse momento, passe logo e que todos nós consigamos ficar bem novamente. Caso você ainda não tenha assistido o meu vídeo de metas de 2024, metas de leitura, eu recomendo que você vá assistir, porque duas das metas que eu tô bem focada esse ano a primeira delas, ler um livro clássico por mês. Gente, até agora tá indo bem, falaremos mais sobre isso depois, mas também ler um livro de uma cor de capa diferente todo mês. Eu achei uma meta bem divertidinha, assim, de fazer, e no mês de abril a minha cor era amarela, e por isso, gente, eu escolhi ler Diz que Tê para Titias. E eu acabei lendo também a continuação, que é Quatro Titias e um Casamento. Começando falando do primeiro livro, então, que é Diz que Tê para Titias, eu dei 4 estrelas pra ele, e assim, é um livro bom? É um livro divertido. Se eu pudesse descrever, eu acho que eu usaria essa palavra. Ele é um livro divertido, mas eu confesso pra vocês que não me pegou muito essa história. Ele ficou muito famoso ano passado, ele meio que viralizou nas redes sociais e tudo mais, e eu tava com muita expectativa pra essa história, talvez por isso eu me decepcionei um pouco. Realmente, assim, não é um livro que eu releria, e é um livro que provavelmente eu vou esquecer a história daqui a alguns meses, porque pra mim não foi nada marcante. Eu passei muita raiva durante a história, eu achei alguns momentos bem cansativos, os personagens em vários momentos eles são extremamente chatos e insuportáveis, e assim, me dá vontade de fechar o livro e falar, gente, não é possível isso, sabe, eu preciso dar um tempo. Mas, acima de tudo, ele é um livro fofo e divertido, é um livro pra você ler sem pensar muito, assim. Ele tem uma escrita muito fluida e muito engraçada, mas eu não entendi o apelo de por que ficou tão famoso. E nessa mesma situação, Quatro Titias e um Casamento, pra mim, foi pior do que o primeiro. Esse aqui eu dei 3,5 estrelas, porque esse aqui eu realmente, assim, eu gostei da escrita da autora, é legal, como eu falei, eu já conhecia ela, eu gostei disso. É um livro engraçado e é um livro divertido da mesma forma, mas, gente, o plot desse aqui é muito fraco. Como eu já falei, eu vou tentar não falar muito sobre, pra não dar spoiler pra vocês, porque ele é a continuação, mas aqui a gente vai ter o casamento da Madeline e ela acaba contratando uma família, pra organizar também, assim como a dela, asiática e tudo mais, só que ela acaba descobrindo que essa família faz parte da máfia, e aí o casamento dela vai virar de cabeça pra baixo. Só que eu quero dizer que esse livro é sobre o casamento dela. E cadê o casamento? Cadê o romance? Cadê o casal? Porque a gente não tem nada disso. Quer dizer, a gente tem o casamento e a gente tem literalmente migalhas do casal, porque eles têm pouquíssimas interações nesse livro e todas as interações parecem travadas, sabe? Parece que a autora engessou os personagens. A química que eles tinham no primeiro livro aqui ficou zero, gente. E aí é o casamento dela e eu senti tanta falta desse romance, sabe? Tipo, ela passa 99% do livro focada nesse negócio de máfia da família dela e de resolver problemas das tias e tudo mais, e ela 100% esquece o noivo dela. E aí eu fiquei tipo assim, gente, sabe? Tipo, gente, pra mim ficou sem cabimento isso, de não ter o foco no romance. Eu achei extremamente, assim, cansativo de ler. Eu queria ver do casal, eu queria ver mais deles e eu acabei não tendo nada disso. O foco fica total na família dela, na outra família que é da máfia, que tá organizando o casamento, e ela correndo pra lá e pra cá, tentando resolver as coisas. E o noivo, cadê? Não sei, né? A gente se perdeu no meio do caminho, e aí quando tudo se resolve magicamente, ai, nossa, eu amo você também. E eu fiquei tipo assim, sabe? Também preciso dizer que, assim, a família da Madeline no primeiro livro é compreensível as atitudes deles até, e considerando que envolve um crime e tudo mais, mas nesse livro aqui, gente, desculpa, mas eles estão extremamente insuportáveis. É o casamento da menina e as tias e a mãe dela ficam querendo o tempo todo, parece que serem o centro das atenções. Eu sei que não é intencional, pelo menos a autora tentou passar isso, mas ainda assim é inconveniente e pra mim é umas atitudes muito, assim, bizarras, talvez porque não seja da nossa cultura, mas eu de fato
Madeline, você aguentou muito e teve muita paciência, porque assim, ó, você foi uma santa nesse livro. Eu teria zero paciência pra tudo que aconteceu nessa história. Então, assim, realmente, são leituras divertidas? São. Vale a pena você ler? Claro. Experiências são únicas, obviamente. O primeiro livro, eu acho que vale até bem a pena, se você gosta dessa pegada de comédia romântica com um pouquinho de mistério. Ele é um livro divertido, é engraçado, você dá risada e ao mesmo tempo você fica tenso pra saber a solução do crime. Mas o segundo, sinceramente, pra mim foi só cansativo e parece que foi só... Ah, escreve mais um livro aí porque o primeiro fez sucesso. E eu não gostei disso. Então, né, assim... Poderia ser melhor, mas talvez eu tenha ido com muita expectativa para ler essas histórias. Eu não tinha, na verdade, pretensão de ler este livro como clássico do mês, no mês de abril. Na verdade, eu pretendia ler outro, só que eu acabei tendo que viajar, eu fui para um evento em São Paulo, e aí não deu tempo de eu pegar um livro maior, mas eu não queria deixar essa meta, né, tipo, ah, poxa, vamos cumprir a meta, né, gente? Estabelecemos, teremos que cumprir. E aí esse livro era um clássico mais curtinho que eu tinha na minha estante. E assim, foi uma leitura até que muito legal. Foi uma das minhas últimas compras aí, quem assistiu os vídeos de compra sabe, que eu comprei Heidi, a Menina dos Alpes, justamente porque todo mundo falava que tinha uma semelhança muito grande com Anne de Green Gables, que é uma das minhas histórias favoritas, gente. Eu amo a Anne, ela é uma personagem maravilhosa, eu me identifico muito com ela. E esse livro é super curtinho, então eu falei, ah, estamos aqui, né? Vamos ler. Eu dei 4 estrelinhas pra ele, gente, e eu gostei muito do livro. Ele, de fato, tem muitas semelhanças, né, com Anne de Green Gables, afinal, a Heidi, ela acaba ficando órfã, e aí a tia dela entrega ela pra morar com o seu avô nas montanhas dos Alpes. O avô dela é um cara totalmente recluso, assim, que todo mundo tem medo no vilarejo. Eles, ai, nossa, porque ele é um senhor, né... Ele tá sempre de cara amarrado e tudo mais, mas a Heidi, uma menininha de 5 anos, vai fazer o coração deste senhor isolado florescer. No meio disso tudo, ela vai acabar fazendo amizades, vai conhecer pessoas, vai fazer viagens, vai conhecer capitais, mas vai querer voltar para os Alpes, então é muito legal ver essa dinâmica. E a história, basicamente, né, gira em torno da convivência do dia a dia entre ela e o seu avô e também os outros personagens. Ele é aquele tipo de livro que vai te fazer sorrir, vai aquecer o seu coração. Ele é muito bonito, ele traz várias reflexões sobre a vida, né, sobre a existência e sobre coragem e resiliência. Inclusive a Heidi é uma criança, né, ela tem, acho que no final do livro ela fica com 12, 13 anos, alguma coisa assim, mas ainda assim ela é muito corajosa, ela é muito resiliente, paciente, assim, e eu amei conhecer ela, eu amei essa protagonista. Eu ainda prefiro Anne de Green Gables, ainda é muito superior, né, mas ainda assim eu adorei esse livro, realmente foi uma leitura muito... Assim, foi fácil de ler, eu terminei bem rapidinho, não é um livro grande, e ele tem ilustrações, algo que eu adorei nesse livro, então a Clássicos Autêntica, que é a editora, arrasou nisso. E eu só dei 4 estrelas de fato, porque ele é um livro mais infantil, então, né, obviamente... Eu não seria exatamente o público-alvo, mas ainda assim foi um clássico que eu consegui aproveitar muito bem a leitura, então achei que valeu a pena. E eu não ia pegar esse livro pra ler logo, viu? Eu ia demorar, eu ia ler todos os outros antes, mas acabou me surpreendendo muito positivamente. No mês de abril, a Netflix acabou lançando um filme que era uma adaptação de um livro que deu muita polêmica porque foi 50-50. Muita gente amou e muita gente odiou. E eu estou falando de O Fabricante de Lágrimas. Eu li o livro antes de estrear o filme, então foi a minha primeira leitura do mês de abril. Eu dei 4 estrelas pra ele porque eu gostei mais do livro do que do filme. Eu achei o filme ok. Não é um filme tão ruim assim, gente, é um drama adolescente, bem fanfic mesmo. Então, de certa forma, tem algumas cenas bem vergonha alheia? Tem. Incomodou? Incomodou. Mas é um drama adolescente, então a gente meio que passa um pano ali. Mas o livro, de fato, ele é melhor, até porque ele é maior, ele é muito mais, assim, explicado, ele é mais detalhado, você consegue entender as motivações de todos os personagens, tudo que você aconteceu ali. Então, ele realmente é muito superior ao filme. Mas não dá pra negar que, gente, é uma baita fanfic, né? Não tem nem o que dizer, assim, é uma história completamente meio incabível. Não, talvez aconteça, né, na vida real, a gente não sabe. Tem muita coisa louca acontecendo no mundo real, mas... Gente, a Nika e o Rachel, eles cresceram no mesmo orfanato, né, porque a Nika ficou órfã quando ela era muito pequena. Mas eles nunca se gostaram, eles sempre se detestaram, então eles nunca tiveram uma relação de irmãos, aliás, né, nem com as outras pessoas do orfanato.
E aí, um belo dia, a Nika finalmente vai realizar o seu sonho de ser adotada por uma família, só que essa família tem a brilhante ideia de adotar o Ridgel também, gente. E aí, eles vão precisar ser obrigados a conviver juntos ali, né, nessa casa, e a Nika tá disposta a fazer de tudo pra que dê certo essa adoção, porque é o sonho da vida dela ser finalmente adotada. Só que o Ridgel é meio problemático e ele não tá tão disposto assim a ser uma pessoa legal pra esta família e pra Nika. Mas assim, gente, é um romance adolescente dramático, então tem muito drama. Tem alguns momentos em que vão tocar o seu coração, tem vários momentos emocionantes, principalmente relacionados à relação, né, da Nika com a família, com a Ana, né, a família adotiva dela. Então é muito legal isso. Eu gostei muito da conexão que elas têm, esse sentimento maternal, como que vai surgindo. Então é uma parte emocionante do livro você ver isso, sabe? Mas a relação dela com o Ridgel gente, é adolescentes, é drama adolescente e é isso. Tem várias reviravoltas legais, vários plots interessantes, mas se você não gosta de livro adolescente, vai ser muito chato, até porque ele é um livro longo, gente, ele tem 500 e poucas páginas, e eu preciso dizer que me incomodou muito que o final, assim... Gente, o livro, a história termina umas 100 páginas antes de terminar o livro de fato, e aí simplesmente a autora começa a escrever umas coisas assim, uns plots muito inútil, muito desnecessário. O livro poderia fácil ter umas 150 páginas a menos, porque não precisava daquelas coisas acontecendo no final. Eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Por que isso aqui tá acontecendo, gente? Qual que é o sentido? Qual que é a relevância pra história? Nenhuma, porque ela jogou um monte de informação lá, um monte de reviravolta, e foi isso, sabe? Então o livro poderia ser mais curto, o fato dele ser tão longo acabou se tornando um pouco cansativo pra mim. Mas não foi uma leitura ruim, gente, assim, eu acho que, como eu falei, se você gosta de romance mais dramático, mais adolescente, é um livro bom. Ele é melhor do que o filme da Netflix, ele é muito mais detalhado, você consegue entender, né, as motivações, o passado, tudo que aconteceu, o casal tem uma química boa, então dá pra compreender melhor a história dos dois. Nesse mês de abril, eu também terminei 3 coleções, uma duologia e 2 trilogias que eu vou falar aqui. Só que, obviamente, por eles serem continuações e finalizações de sagas de fantasia, eu não vou poder falar muito sobre sinopse e essas coisas, até pra não dar spoiler pra vocês, mas eu vou dar as notinhas e tentar falar o que for possível sobre o que eu achei desses livros. O primeiro deles, gente, foi A Maldição do Verdadeiro Amor, foi uma das minhas últimas comprinhas também, quem assistiu aos vídeos aí. E assim, esse é o terceiro e último livro, então, da trilogia de Era Uma Vez um Coração Partido, a trilogia da Evangeline e do Jax, que ficou mega famosa, mega conhecida. E, gente, eu gostei, eu dei 5 estrelas pra esse livro, porém, assim, eu dei 5 estrelas porque eu amo muito esse casal. Eu amei o universo que a autora criou aqui, mas eu preciso confessar que eu esperava que o livro fosse maior e conseguisse explorar um pouco mais dessa história. A gente passa boa parte do livro meio que... como é que eu posso falar sem dar spoiler? Imerso numa situação que aconteceu no final do segundo, e eu esperava que as atitudes do Jax nesse livro fossem ser diferentes. Eu esperava mais assim, ele ir atrás, ele correr atrás, ele sabe, meu Deus, eu sou o príncipe de copas, eu vou fazer de tudo pra conseguir, sabe, o meu final feliz e essas coisas. E no final, as atitudes dele nesse livro são meio tipo, ele simplesmente aceita o que aconteceu, e eu fiquei assim... que, sabe, não pareceu o Jax pra mim. Na verdade, durante até metade do livro não me pareceu que era o Jax nessa história, então eu senti um pouco de falta, talvez, assim, dessa dinâmica e dessa personalidade do personagem. Eu amei a Evangeline é uma das minhas personagens, gente, de fantasia favoritas da vida. Ela é maravilhosa, ela é forte ao mesmo tempo que ela é uma princesa delicada, feminina e tudo mais, sabe? Ela foge 100% daquele estereótipo de que você não pode ser feminina e delicada e ser forte ao mesmo tempo. A Evangeline não, sabe? Ela é toda doce, toda gentil e ao mesmo tempo ela é extremamente corajosa e eu amo isso nessa personagem. Eu amei a dinâmica e a solução final para esse casal. Eu gostei muito de tudo que aconteceu, como foi resolvida a situação, mas eu gostaria de ter visto mais do casal, sabe? Eu queria que eles tivessem passado mais tempo juntos. Eles acabam ficando uma parte do livro separados e eu queria ter visto mais esse romance, sabe? Então, pra mim, eu senti um pouquinho de falta de ver mais do casal mesmo, sabe? A gente parece que fica focado em resolver os arcos, né, da história secundários ali, os personagens secundários, o que aconteceu com eles e tudo mais. E o casal meio que acaba ficando de lado, sabe? Eu gostei, eu amei o final, eu amei ver esse casal de novo, ver tudo que aconteceu. Eu achei que a autora conseguiu responder bem as questões que ela tinha deixado em aberto durante
a trilogia com algumas ressalvas, então, né, tem algumas coisas ali. Eu não vou dar spoiler, como eu falei pra vocês, mas assim, ainda eu acho que Era Uma Vez um Coração Partido melhor do que Caraval. Eu li Caraval, acho que ano passado, se eu não me engano, e eu não gostei tanto assim. Esse aqui, pra mim, essa trilogia é muito superior. Então, obviamente, eu gostei mais, né? O casal, gente, é maravilhoso. Evangeline e Jax. Como é ser um dos melhores casais de fantasia? Hein? Como é? Me contem. Porque é isso que vocês são, entendeu? Gostei do final. Achei que a autora respondeu as questões, mas poderia ser um livro maior, gente. Poderia ser, assim, mais explorado, mais detalhado, ter dado um pouquinho mais de atenção para os momentos juntos desse casal, mas de uma maneira geral eu achei que concluiu a trilogia de uma forma satisfatória. Outra trilogia que eu concluí neste mês de abril, gente, e assim, na verdade nem era minha intenção terminar essa trilogia, porque eu precisava respirar um pouco antes de saber o final dessa história e de fato me fez chorar muito. Eu terminei e eu fiquei, o que foi esse final? O que aconteceu nesse livro? Eu estou falando de Adeus em Chamas, o terceiro e último livro da trilogia da Guerra da Papoula. Pra quem não sabe, quem chegou aqui no canal agora, gente, a Guerra da Papoula é, de longe, continua sendo, mesmo depois de eu ter lido esse livro, a minha trilogia favorita de fantasia. É uma das minhas fantasias, no geral, favoritas da vida. É absurdamente impecável. O primeiro livro é assim, gente, é maravilhoso, sabe? Ele é tenso, ele é dramático, ele é emocionante, ao mesmo tempo que ele tem a pegada de fantasia, de magia e tudo mais. E eu não gostei, e na verdade sim, eu gostei do segundo livro, mas o primeiro ainda é extremamente superior. Aí eu li o segundo livro, gostei e chorei de novo, né? Obviamente, porque, meu Deus, se tem uma coisa que essa trilogia vai fazer você é chorar. Você vai chorar muito. Aí eu peguei o terceiro livro e eu falei, não, esse aqui eu não vou chorar, gente, não vou chorar. Não vou, vai ser incrível, nossa, vai ser uma leitura, solução, vai acontecer várias coisas legais, né? E aí eu chorei muito, eu chorei pra caramba. O que foi esse final, meu Deus, eu desidratei. Eu não sei nem por onde começar a falar. Assim como o livro anterior, eu não vou falar exatamente da história pra não dar spoiler pra vocês, mas eu preciso dizer que, gente, a escrita dessa autora é genial. Ela é uma pessoa genial, assim, é incrível a escrita dela. As referências históricas que ela consegue colocar nesse livro, ao mesmo tempo que tem a pegada de ser uma fantasia, é algo absurdo, sabe? E te toca muito no coração, porque você entende que parece que tudo que ela narrou, que tem essas referências históricas, aconteceu de fato. E aqui eu tô falando de referências de guerra, da colonização, sabe? De situações de tortura, de mortes e essas coisas. Então é tudo muito tenso, é tudo muito pesado, e ela consegue fazer isso com que você sinta de verdade. Isso aconteceu. Ela tá escrevendo um livro de fantasia, mas a inspiração dela foi real. Ali a maneira como ela desenvolveu os personagens, como ela conseguiu, né, entregar um final aceitável e condizente com a personalidade de cada personagem, é algo assim que, meu Deus, eu acho que dificilmente outro autor ou outra autora conseguiria fazer tamanha escrita e uma história tão bem detalhada que ao mesmo tempo te passasse essa coisa de ser real e escrever personagens assim que, gente, eles são personagens humanos. Eu acho que isso foi o que mais me conquistou na Guerra da Papoula. Eu dei 4,5 pra ele, porque assim, gente, eu chorei, entendeu? Eu queria que o final fosse diferente, né? Mas eu entendi o final. Eu entendi, eu gostei, eu li super rápido, apesar dele ser um livro grande. Eu não sei se ele chega a ter 600 páginas, mas ele é um livro grande. Ainda assim, eu também dei 4,5 porque eu achei o final bem aberto. Eu acho que a autora não pretende continuar essa história, mas o final é bem aberto mesmo, assim, tipo, dá abertura para futuros contos e uma nova saga até, inclusive. Mas é aquilo, né, gente? É uma trilogia que fala sobre guerra. A gente esperar que seja um final bonitinho, cheio de flores e rosas, é meio que se iludir a si mesmo, que foi o meu caso, né? Porque eu me iludi. Desde o começo eu sabia, desde o primeiro livro, que assim, não ia ser um final 100% feliz, 100% aceitável, porque é um livro que trata sobre guerra, sobre colonização e essas coisas. Então, eu gostei, eu amei, gente, eu achei que foi uma conclusão digna para essa trilogia. Ainda continua sendo a minha trilogia favorita da vida, é absurdo de bom. Se você tem oportunidade, se você tiver estômago também, porque como eu falei, é uma saga, né, pesada. É complicado, você vê várias referências de coisas reais que aconteceram no livro.
Tem momentos extremamente perturbadores, mas ainda assim é maravilhoso, sabe? A escrita dessa autora é algo indescritível. Pra mim foi uma surpresa maravilhosa ler A Guerra da Papoula e gostar tanto. E eu amei concluir essa história, eu tô com saudade dos personagens, eu queria apagar da minha mente e ler tudo de novo pra sentir o que eu senti lendo esses 3 livros. Então, com certeza, gente, uma das minhas fantasias favoritas pra vida. E nesse mês de abril eu também concluí uma duologia que até é bem recente, tá? O primeiro livro saiu ano passado, se eu não me engano, mas eu acabei lendo esse ano, então talvez aí você pode ir assistir os vídeos passados e ver a minha review de Divinos Rivais. E aí, gente, em abril eu recebi da Editora Alt, mais uma vez, muito obrigada, Editora Alt. Eu acabei não mostrando ele no vídeo de recebidos, porque ele chegou e tinha chegado só ele, e aí eu já tinha gravado, mas eu vou mostrar, tá? Então eu tô juntando as caixinhas, aí quando tiver o próximo vídeo de recebidos eu mostro os brindes e tudo mais. Mas, gente, logo que chegou aqui em casa, obviamente, eu larguei tudo que eu estava fazendo para ler a conclusão dessa duologia. Eu preciso dizer que Divinos Rivais é de longe uma das melhores duologias de fantasia que eu já li, e eu acho que é uma das melhores lançadas aí nos últimos tempos. É um universo muito bem construído para 2 livros, gente. O sistema mágico e o universo que a autora conseguiu construir é muito bom, ele é muito bem explicado, é muito bem explorado, você não fica com dúvidas, você consegue entender da onde vem, como vem, o que faz a mágica, sabe, nesse universo, sobre os deuses e tudo mais. Então, pra mim, realmente, Divinos Rivais foi uma surpresa maravilhosa, eu dei 5 estrelas, eu amei, se tornou, assim, um dos meus livros favoritos. E aí, Promessas Cruéis, também 5 estrelas, gente, eu amei essa conclusão, eu terminei esse livro querendo mais dessa história, eu poderia facilmente, entendeu, ler mais uns 4 livros sobre esse casal, sobre esse universo, porque realmente ele é muito bem construído. Eu terminei esse livro assim com um vazio no peito, porque eu realmente queria mais, eu queria muito mais essa história, sabe? Como eu falei, eu poderia ler mais 5 livros desse universo, porque ele é muito bem construído, ele é muito bem explorado, a parte dos deuses, né, de como que aconteceu tudo o que aconteceu, de como que eles entraram em guerra, mas também a parte dos humanos, e não só do casal principal, mas também a resposta final, né, ali o arco dos personagens secundários é algo que a autora conseguiu fazer muito bem. Então, com certeza, Divinos Rivais pra mim foi uma surpresa absurdamente incrível, foi muito positivo, eu amei conhecer essa história. E aí, Promessas Cruéis, eu estava com um pezinho atrás, porque é uma duologia, e quando o universo de fantasia acaba sendo muito vasto, né, muito grande, assim, né, sempre fica aquela coisa de será que os autores vão conseguir finalizar bem essa história, né? Será que eles vão conseguir colocar tudo que tem pra colocar? E aqui, gente, a Rebeca, que é a autora, ela conseguiu mesmo, sabe? Claro, ele é um livro até que grandinho, ele tem umas 500 e poucas páginas, apesar do tamanhozinho dele ser menor, mas ela conseguiu responder todas as dúvidas, todas as questões, tudo que ficou em aberto. Ela fez um trabalho maravilhoso, magnífico, apesar de tratar de temas delicados, em vários momentos eu tava sorrindo por dentro, então a autora conseguiu fazer esse trabalho muito bem. Eu amei esse casal, eu queria mais deles, gente. Se você ainda não leu Divinos Rivais, meu Deus, apenas valer Divinos Rivais e Promessas Cruéis, vale muito a pena. E antes de nós irmos para o último livro, na minha última leitura de abril, pessoal, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, e gente, temos agora para você assinar e se tornar um membro aqui do canal. Se você se tornar membro, você vai ter vários vídeos aí, né, extras durante o mês. Também eu quero ver se eu faço mais enquetes na comunidade, como você pode decidir a próxima leitura que eu vou fazer. Quero fazer também posts de resenhas mais detalhados sobre os livros que eu li, então você vai poder acompanhar com mais detalhes, além dessas mini resenhas que eu faço aqui. Mas também vão ter vídeos especiais, como vídeos de resenhas e reviews de livros específicos, curiosidades de trilogias e tudo mais. Então, se você tiver interesse aí, se inscreva, seja membro aqui do canal, tá? Para apoiar também, né, esta leitura, para que a gente possa ler mais livros, comprar mais livros, receber mais livros, ler mais livros e compartilhar mais livros, né, gente? Então, se você tiver interesse, se inscreva, se torne membro aqui, você vai ter vários benefícios, vários vídeos extras e essas coisinhas, então tá aqui na descrição, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, o meu último livro, gente, de abril foi este aqui, 7 Bruxas e um Gato Temporário. Eu recebi esse livro, inclusive, eu mostrei ele, no último vídeo de recebidos mostrei, tava lembrando aqui, da Galera Record, e eu fui com muita sede ao pote pra ler essa história, porque eu pensei, é um livro de gatos, eu tenho 2 gatos, eu sou uma gateira, eu amo gatos, vou amar este livro, né? Afinal, ele prometia ser uma história muito legal sobre um gato temporário, 7 bruxas, né? Ele vai ter que
foi meio que chamado pra fazer um serviço por essas bruxas e tudo mais, prometia também ser uma cozy fantasy nacional, que é uma fantasia, né, de aquecer o coração, aconchegante e tudo mais. E assim, gente, eu não gostei muito desse livro, não. Eu realmente queria ter gostado mais do livro, porque eu achei a premissa dele muito boa, mas eu achei ele bem cansativo em alguns momentos e até bem confuso, principalmente em relação ao sistema mágico desse universo. Ele se passa no mundo real, nos dias de hoje, e ao mesmo tempo as bruxas... Gente, era pra ser uma fantasia fofa e aconchegante, e tem crimes acontecendo e uma coisa bem pesada, que inclusive que acontece nesse livro, que eu fiquei que, tipo, envolve sequestro e crianças, essas coisas, e eu fiquei... Gente, cadê a parte do aconchegante? Cadê a parte do que ia ser legal e ia aquecer meu coração? Porque eu fiquei tensa lendo isso. Então eu não entendi muito bem a dinâmica, porque a autora, ela tentou, né, meio que explicar isso. Ah, porque as bruxas, elas são bruxas e tudo mais, elas não respeitam as leis. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, elas respeitam as leis. E aí, pra outras coisas, elas não respeitam. E aí eu fiquei assim... Como assim, sabe? Eu achei que faltou um pouco de fazer uma ligação com o sistema mágico das bruxas e tudo mais, com o mundo real, né? Afinal, elas vivem no mundo real. Eu queria ter gostado mais, porque eu achei a premissa do livro muito boa, é bem diferente do que tudo que eu já tinha lido, assim, sabe? É uma baixa fantasia, tem essa premissa do gato, das bruxas e tudo mais, de ser no mundo real, de ele ser um gato temporário, então ele não é um gato oficial, né? Ele tá fazendo um trabalho temporário ali, aí acontecem várias coisas. Mas é aquilo que eu falei, eu queria ter gostado mais, mas acabou não me conquistando esse livro, então eu dei 3,5 porque eu gostei do Bijus, eu achei a premissa do livro muito boa, em vários momentos a história acaba se tornando bem legal, mas eu não consegui criar nenhum apego, e eu também preciso dizer que o final, gente, o que foi aquele final? Sério, completamente assim pra mim... Gente, o quê? Eu terminei, a última página eu fiquei... O que tá acontecendo nessa história? Então, assim, não rolou pra mim, não rolou. É um livro divertido, ele é curtinho, se eu não me engano eu li em um dia, então assim, talvez até se você for ler mais com o tempo, assim, né, passado, consiga criar uma conexão melhor com os personagens, com a história, mas como eu lia, talvez assim, né, eu li em um dia, e aí eu acabei não me ligando muito, né, com os personagens e tudo mais, acabou não me conquistando, mas ainda assim, eu achei que é um livro bom em geral, sabe, vale a pena a leitura, não vou dizer que eu não gostei ou que eu não apreciei a leitura, foi divertido em vários momentos, tem vários momentos que vão te fazer dar risada, então é um livro bom, no geral, vale a pena a leitura, 3,5 é uma nota bem ok. Eu gostei da escrita da autora, apesar de em alguns momentos eu ficar confusa, mas é um livro que é fácil de você começar a ler, sabe? Você não precisa, ai, nossa, 50 páginas e ainda não aconteceu nada. Não, você já começa assim, ela já te joga na história, consegue te explicar bem o que você precisa entender. Só que eu acho que da metade pro final é que ficou muito perdido ali no que ia acontecer, na magia, nas bruxas e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo, né? Porque, como sempre, eu tento ler bastante durante o mês e tento falar pouquinho nessas mini reviews. Por isso que você precisa se tornar um membro do canal, porque eu pretendo fazer reviews separadamente. E aí você vai poder acompanhar tudo que eu achei dos livros. Inclusive, quero ver se eu divido entre partes para pessoas que não leram e para quem já leu. Então, aí as pessoas que já leram vão conseguir, né, se identificar mais com as reviews. Então, se torne um membro aqui do canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conseguiram pegar algumas dicas de leitura? Como eu falei, o mês de abril foi um mês até que 50-50. Teve alguns livros que eu gostei, outros eu não apreciei tanto assim a leitura. Mas no mês de agora, de maio, eu já aviso pra vocês que a meta é ler 10 livros nesse mês. Eu não tinha colocado até agora meta de quantidade de livros durante os meses, mas nesse mês eu falei, agora eu vou ler 10 livros. Então, aí quando eu vier gravar 10 reviews de todos os livros que eu li em maio, vocês vão descobrir se eu li 10 livros ou não. Provavelmente eu não vou conseguir, mas vamos ter fé. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!